O mar é uma extensa massa de água que se estende até a perdermos de vista. É de tal forma vasto que o nosso planeta deveria chamar-se Oceano. O mar desde sempre nos atraiu, alimentando a nossa imaginação, mas sempre mostrou relutância em revelar os seus segredos. Apesar de todo o trabalho desenvolvido por exploradores, pescadores, marinheiros e cientistas, afloramos ainda apenas uma ínfima parte da sua imensidão. Sem água, o nosso planeta seria mais uma rocha sem vida no meio do universo, igual a bilhões de outras. Calcula-se que o mar reúne mais de 90% da biodiversidade mundial, especialmente nas zonas costeiras. Estas zonas recebem luz solar, nutrientes a partir de terra e sedimentos movidos pelos ventos e correntes, para que os organismos fotossintéticos, como algas, ervas marinhas e fitoplâncton, possam proliferar. Esta característica, aliada à ampla variedade de habitats, gera comunidades marinhas complexas. O mar, em si, funciona como um organismo vivo, em que todos os seres que nele habitam são estreitamente relacionados entre si. Desde os míticos monstros ao mais pequeno dos invertebrados, todos são imprescindíveis ao bom funcionamento deste conjunto harmonioso e bastante exuberante. Mas nem tudo são facilidades. Nas regiões litorais, os organismos aquáticos ficam sujeitos a períodos de exposição ao ar, mais ou menos prolongados, durante os movimentos de descida e subida da água do mar. A alternância das marés resulta da interação existente entre a força atrativa do Sol e da Lua sobre a Terra e a força centrífuga gerada pela rotação do sistema Terra-Lua em torno de um eixo comum. Geralmente, assiste-se a um ciclo de praia-mar seguida de baixa-mar, que é repetido 2 vezes a cada 24 horas e 50 minutos. Esta alternância gera uma maior flutuação das condições ambientais, a que apenas os mais bem adaptados conseguem resistir. As dificuldades são acrescidas quando consideradas as condições hidrodinâmicas, como a da força das ondas, gerada pelos ventos, as correntes, as marés e agravadas pelas condições climatéricas, como em caso de tempestade. Assim, a distribuição das diferentes espécies que habitam os ecossistemas marinhos origina uma zonação vertical. A partir do ambiente terrestre e em direção às zonas mais profundas, os organismos distribuem-se de acordo com a sua capacidade de adaptação ao conjunto das condições ambientais de cada local. Apesar de tanto contemplarmos a paisagem marinha e nos deixarmos maravilhar por ela, esta distribuição passa despercebida. Enquanto passeamos nas rochas expostas pelas marés baixas, é frequente sermos surpreendidos pelas várias formas de vida estranhas que podemos encontrar. Inicialmente, percebemos que as rochas são dominadas por uma coloração negra, que vai sendo progressivamente substituída pela cor das algas verdes. Mais para a frente, as rochas surgem-se despidas, em que os seus únicos habitantes parecem ser minúsculas cracas, incrustadas na sua superfície. Segue-se a visão de um aglomerado preto, dominado por mexilhões. Depois, deixamos de ver rochas para observar um tapete de algas vermelhas, junto à linha da maré baixa. E por fim, já submersas, vislumbramos a ponta de algas castanhas, cujas lâminas conseguem aflorar até à superfície da água. Apesar de reconhecermos alguns milhares de espécies marinhas, encontramos-nos longe de conhecermos todas. Ignoramos a existência de muitas espécies, porventura mais comuns e próximas de nós. Das espécies conhecidas, ainda sabemos muito pouco
sobre a forma como vivem, o que comem, com quem interagem e como se reproduzem. O supralitoral alberga organismos que raramente são atingidos pela maré, só quando ocorrem as marés vivas. Ainda assim, estão permanentemente sujeitos às gotículas de água salgada transportadas pelo vento. Aparentemente, é um lugar sossegado e quase desprovido de vida, mas um olhar mais atento denuncia a presença de um ecossistema animado. Alguns organismos serão mais discretos, mas todos eles revelando uma grande capacidade de adaptação às condições aqui existentes. Algumas plantas conseguem desenvolver-se em pequenas fissuras da arriba rochosa, onde também várias espécies de aves marinhas nidificam. Esta zona marca a transição entre o meio terrestre e o meio marinho. A rocha apresenta uma cor acinzentada característica, a qual deve-se à colonização por algumas espécies de organismos microscópicos, nomeadamente cianobactérias. Nestas rochas é ainda visível a vida marinha de há milhões de anos atrás, aqui testemunhada por alguns exemplares de fósseis. Para além das cianobactérias, outro organismo colonizador característico são os líquenes, nomeadamente o líquen alcatrão, facilmente reconhecido neste extrato rochoso. Nesta zona de transição, existem duas espécies animais muito características. O caracol negro, que ocupa praticamente todos os orifícios que encontra na rocha, e a barata da praia, um envergonhado crustáceo, parente dos bichos de conta. A barata da praia encontra-se perfeitamente adaptada a este meio, conseguindo camuflar-se e assim tornar a vida mais difícil aos seus predadores. À medida que caminhamos para o mar, temos o início da zona entre marés, a partir da qual observamos um crescendo de biodiversidade. Esta é das zonas marinhas onde a sobrevivência é um desafio, que obriga a uma extraordinária capacidade de resistência e adaptação. Podemos dizer que os organismos que aqui habitam estão sujeitos às condições mais duras do meio marinho: marés, amplitudes de temperatura e salinidade, para além do impacto das ondas e da exposição solar. Não é fácil. Só os mais resistentes conseguem aqui habitar. No topo da zona entre marés, o verde é a cor que se destaca. Fixado ao substrato rochoso, estende-se um tapete de algas verdes. Este tapete verde serve de abrigo e de alimento a uma pequena comunidade de invertebrados. Aqui podemos encontrar a gíbola, também conhecida como lurrié. À semelhança de outros animais que aqui habitam, alimenta-se de algas, as quais vai raspando da superfície da rocha. Dadas as condições favoráveis aqui existentes para a gíbola, esta é uma das espécies mais numerosas nesta zona entre marés. A seguir às algas verdes, podemos encontrar densos povoamentos de cracas, às quais se juntam algumas lapas. São exemplos de animais que conseguiram desenvolver extraordinários mecanismos de adaptação a este ambiente hostil. As cracas e as lapas conseguem vedar as suas conchas, de modo a manter a umidade no seu interior durante a maré baixa.
As cracas são crustáceos impressionantes. Embora livres, enquanto larvas, acabam por fixar-se, não só ao extrato rochoso, mas também na superfície de outros animais, como bivalves e baleias, ou até mesmo no casco de navios ou outras estruturas submersas. Estes bizarros animais apresentam um exoesqueleto em forma cônica, composto por várias placas, sendo extremamente resistentes ao calor e à dessecação. Somente quando submersos pode observar-se estes animais a usar os seus cirros para filtrar água, da qual retiram o alimento que necessitam. Por sua vez, as lapas alimentam-se de algas, raspando a superfície da rocha com a sua rádula. A superfície da rocha, que fica exposta, é então aproveitada pelas cracas que aí se conseguem fixar. No meio da extensão vertical da zona das marés, encontra-se o extrato dos mexilhões. Em condições adequadas de agitação marítima e de inclinação da rocha, estes bivalves formam povoamentos densos, onde habita uma grande diversidade de seres vivos. Podemos também encontrá-los agregados em algumas estruturas artificiais, a maior profundidade, facto que nós humanos aproveitamos para cultivar este saboroso alimento. Nesta porção da zona das marés, encontram-se também por vezes recifes de barroeira, que curiosamente muito se assemelham aos favos de uma colmeia. O mexilhão e a barroeira são ambos animais filtradores. Com os seus sifões, o mexilhão filtra grandes volumes de água diariamente, retirando desta as microalgas e os pequenos animais do zooplâncton de que se alimenta. A barroeira é um pequeno anelídeo marinho. Alimenta-se por filtração com a ajuda das suas belas plumas, que aprisionam pequenas partículas de alimento disponível na água. A barroeira vive dentro de um tubo de areia e pequenos pedaços de concha, que ela própria constrói à medida que vai crescendo. Agregam-se em grupos, formando recifes que funcionam como edifícios onde várias outras espécies procuram abrigo. São verdadeiros engenheiros da costa rochosa. A barroeira reproduz-se lançando os seus gâmetas na água, que depois dispersam com a corrente até uma barroeira vizinha. Os gâmetas dispersos na água são um petisco para um caboche sortudo que se encontrava por perto. Durante a maré cheia, a costa rochosa ganha uma outra vida. Estrelas do mar, lesmas do mar e caramujos aparecem para nos dar as boas-vindas. As estrelas do mar são animais de grande beleza e fantásticos na sua adaptação ao meio natural. As estrelas deslocam-se sob a rocha, usando milhares de pequenos pés, cada um com uma ventosa na sua extremidade. São os pés ambulacrários. Os pés ambulacrários permitem à estrela do mar fixar-se à rocha em períodos de maior ondulação, impedindo assim que seja arrastada do seu habitat. Os pés ambulacrários são ainda muito importantes na alimentação, permitindo à estrela agarrar a sua presa e transportá-la sucessivamente até à boca, situada no disco central do corpo. As estrelas do mar são importantes predadores na zona entre marés. Um dos seus alimentos favoritos são os mexilhões. Quando encontra um mexilhão, a estrela do mar prende-o com os seus braços e expele o estômago para o exterior, envolvendo-o. O mexilhão é assim morto e digerido. Um verdadeiro superpoder, apesar do aspecto delicado deste maravilhoso predador.
Outro superpoder deste animal é a sua capacidade para regenerar os seus braços, quando estes se partem ou danificam. Quando não está acoplado a um pedaço do disco central, o braço perdido acabará por morrer. No entanto, no seu lugar, o equinodermo consegue regenerar um novo braço, que vai crescendo com o tempo. Uma capacidade extraordinária que impede as estrelas do mar de morrerem de velhice. Nas poças do extrato dos mexilhões, outros predadores camuflados por entre as anémonas aguardam pela sua oportunidade. Uma pequena navalheira utiliza habilmente as suas pinças e os seus pequenos maxilípodes para raspar da concha o que sobrou do mexilhão. Não há lugar a desperdícios. Porém, um pequeno caranguejo ermita atento e camuflado na concha de um búzio aproveita a distração da navalheira e come também um pouco de mexilhão. Mas só por uns momentos, já que a navalheira rapidamente reclama o troféu só para si. Também o caranguejo moura exibe a sua habilidade no uso das pinças, para obter algum alimento que se encontra agarrado à superfície rochosa. A abundância de mexilhões revela-se vantajosa para muitos habitantes da costa rochosa. Sobretudo para as fêmeas, que quando em fase reprodutiva carregam muitos pequenos ovos no seu abdômen. Milhares de pequenas larvas deste caranguejo morraceiro aguardam ansiosamente pelo momento em que sairão dos seus ovos. A zona das algas vermelhas é a que fica menos tempo exposta ao ar durante as marés baixas. Consequentemente, as condições ambientais reunidas nestas zonas são mais favoráveis à maioria dos organismos marinhos. Pelo que aqui a biodiversidade é maior. As algas vermelhas dominam a paisagem. Algumas delas podem apresentar formas exuberantes, através da acumulação de cálcio na sua estrutura, tais como a alga coralina. As algas vermelhas podem ainda apresentar-se como formações rosa-aveludadas, que revestem a superfície das rochas e conchas de animais. As reentrâncias das lajes e das algas servirão de abrigo a outros organismos, como os ouriços do mar. Quando a maré sobe, estas algas e as barroeiras são responsáveis por fornecer abrigo e alimento à vida na zona de marés. Por esse motivo, não devem ser pisoteadas e destruídas. Os organismos que aqui encontramos são abundantes e surpreendentes. As lesmas ou lebres do mar, vinagreiras ou tintureiras, são moluscos que viajam pelas zonas entre marés. Os nomes tintureira e vinagreira derivam do facto de estes animais poderem libertar um líquido vermelho, com o qual afastam os seus predadores. No entanto, as lesmas do mar são pacíficas, existindo uma grande variedade de espécies. Estes animais alimentam-se de algas, que ingerem em grandes quantidades. Ocasionalmente, as lesmas do mar reúnem-se no mesmo local para se reproduzir. Depositam os seus ovos e abandonam-nos fixos nas rochas. Os ovos permanecem assim até que as pequenas lesmas eclodam. Posteriormente, as lesmas do mar preparam-se para partir novamente, exercitando os seus parápodes em forma de barbatanas, nadando para onde houver recursos que lhes permitam sobreviver.
Em zonas protegidas das rochas, podemos encontrar os quítones, a alimentarem-se de algas. Os quítones são parecidos com lapas, mas ao contrário da lapa, o quítone possui uma concha articulada em 8 peças calcárias. Esta característica permite-lhes enrolar-se como bichos da conta, para se defenderem dos predadores quando se soltam das rochas. As planárias são animais achatados, com uma espessura de corpo muito fina. Estes animais moldam o seu corpo à superfície dos objetos por onde circulam. As planárias deslocam-se entre as rochas e o sedimento procurando por alimento. Aqui, uma planária permanece impassível, enquanto um camarão a tenta aborrecer. Esta planária castanha desloca-se entre as algas e não percebe que se enganou. Acabou de trepar para cima de uma aranha do mar. A aranha do mar permanece imóvel, para não arruinar o seu disfarce, camuflada entre as algas. Este macho tem uma importante missão a cumprir: proteger os seus ovos, que mantém junto do abdômen graças ao último par de patas. Quando a inoportuna planária se vai embora, a aranha do mar decide mudar de sítio, para onde não volta a ser incomodada. Este molusco gastrópodo é chamado muitas vezes de beijinho ou freirinha. O beijinho esconde-se inteiramente no interior da sua concha cor-de-rosa. Mas à medida que sai para o exterior, vai cobrindo a concha com o seu manto, exibindo cores fabulosas. Este processo é muito lento e só quando terminado é que o beijinho se vai embora. Este peixe é um habitante sorrateiro da zona entre marés, de cores bastante atrativas. O seu nome comum é sugador. O peixe sugador esconde-se geralmente debaixo das rochas e só de lá sai quando visualiza alimento. O sugador apresenta as suas barbatanas pélvicas modificadas em forma de ventosa. Desta forma, consegue prender-se às rochas, mesmo quando sujeito a fortes correntes. Um caranguejo ermita surge sem concha. Este tem de procurar refúgio de imediato. Por sorte, encontra uma concha de búzio e, de imediato, entra para o seu interior e apodera-se da mesma. Ao contrário dos seus congêneres, o caranguejo ermita não tem o abdômen protegido por uma carapaça dura. Assim, sem proteção, rapidamente é alvo de cobiça de predadores. A concha é um bem precioso, que fomenta a disputa entre caranguejos ermitas. Aquele que está a ser atacado pelos seus pares bloqueia a abertura da concha com uma pedrinha, mas não é bem sucedido. E acaba por ser extraído da sua concha, mas não desiste de lutar, pois a sua sobrevivência está em causa, e acaba por trocar de concha com o seu opressor. A concha assume um papel ainda mais importante quando se trata de uma fêmea, que transporta consigo os seus ovos, até que as pequenas larvas eclodam e tenham vida independente. Durante a maré alta, os cabozes patrulham a zona à procura de alimento. E descobrem um mexilhão morto, meio enterrado no fundo. Rapidamente, os cabozes começam a disputar o alimento entre si. Um camarão fêmea, com ovos, chega e reclama a sua cota parte. Mais camarões e cabozes entram na contenda pelo alimento e, como sempre, os maiores levam vantagem. Um ermita é atraído pelo frenesim da batalha. É impressionante a força que estes pequenos peixes e camarões detêm, não hesitando em empregá-la para obter o seu prémio.
gubídeo, de maiores dimensões, é alertado para a batalha e toma conta da situação. O seu porte afasta os camarões e cabozes mais pequenos. O mexilhão é então empurrado para outro local, onde nem mesmo os espinhos de um ouriço do mar os demove. Entretanto, mais um ermita é atraído pelo alimento. E mais outro. E muitos mais vão chegando ao local. Os ermitas juntam-se à luta. Nem mesmo a presença de uma anémona demove os ermitas, pois a sua concha protege-os dos seus tentáculos venenosos. E em pouco tempo tornam-se tantos que formam uma parede inexpugnável. Os cabozes e os camarões veem impedido o acesso ao mexilhão morto. Mas nem mesmo esta estratégia de cooperação em grupo é invencível. Os ermitas, cabozes e camarões ficam impotentes perante a chegada de uma estrela do mar. Este impressionante predador aproxima-se rápido e silenciosamente do mexilhão. E a estrela do mar apodera-se do alimento. Se os outros animais não quiserem ser a sua próxima refeição, permanecerão fora do seu caminho. Mas o anseio por comida e a importância desta para a sua sobrevivência faz com que os pequenos animais não desistam. Permanecem no local, na expectativa de conseguir os restos que a estrela do mar possa desperdiçar. Todo o ecossistema marinho é sustentado pelas relações entre os organismos das diferentes espécies que nele habitam e que nele interagem. Cumpre-nos descobrir quais são essas relações e compreender como estas funcionam. Só desta forma poderemos evitar destruí-las e comprometer o nosso futuro, acabando com os recursos que temos hoje disponíveis. As poças de maré são habitats únicos no andar entre marés. Permanentemente submersas, oferecem condições ambientais mais estáveis do que a superfície rochosa exposta ao ar, tornando as poças um local adequado para uma grande diversidade de seres vivos. As macroalgas são habitantes abundantes nas poças, sobretudo as algas vermelhas. São locais propícios à sua fixação e onde a dessecação, provocada pela ausência de água durante a maré baixa, não acontece. Encontrar numa poça um pedaço de rocha nu não é uma tarefa fácil. Ouriços do mar ocupam orifícios e fissuras na rocha, enquanto algas calcárias incrustantes oferecem um bonito tom rosado à poça. As anémonas do mar são predominantes nas poças de maré. Com as suas cores vibrantes, são animais de aspecto gelatinoso, providos de uma coroa de numerosos tentáculos que se dispõem em torno de um orifício central, a boca. A diversidade de cores das anémonas é, de facto, impressionante. Os tentáculos das anémonas são armas mortíferas para os seus inimigos. Estão armados com milhares de arpões microscópicos, os quais, após o contacto físico com outro ser vivo, são rapidamente disparados, imobilizando a presa. Depois de imobilizada, a presa é direcionada habilmente para a boca e já no interior do corpo da anêmona será digerida. Nem mesmo os espinhos de um ouriço do mar conseguem protegê-lo destes predadores dissimulados.
As anémonas podem reproduzir-se assexuadamente, ou seja, sem a intervenção de ambos os sexos, ou sexuadamente. Numa das suas formas de reprodução sexuada, os gâmetas masculinos são lançados na água, através dos tentáculos. Se forem bem-sucedidos, fecundarão os óvulos de outra anémona, num processo de fecundação cruzada. Com o tempo, pequenas miniaturas destes animais surgirão depois junto à progenitora e reclamarão também para si um espaço na poça. Crustáceos, como os camarões, e peixes, como os marachombas e os cabozes, são também importantes inquilinos das poças. Estes pequenos e simpáticos peixes dependem profundamente das poças de maré, vivendo nestes habitats durante quase toda a sua vida. Alimentam-se sobretudo de crustáceos e anelídeos marinhos, os quais esmagam com as suas poderosas e bem desenvolvidas mandíbulas. Em muitas destas espécies, guardar os ovos até as larvas eclodirem é uma tarefa a cargo dos machos. E assim, iniciam-se novas aventuras para este caboz recém-nascido. Para além da zona entre marés, surge uma zona de algas castanhas. Somente na baixa-mar de uma maré viva conseguimos observar algumas destas algas. As algas castanhas são um grupo de algas multicelulares, na sua maioria marinhas. A sua característica fundamental é a cor, castanha esverdeada. Estas algas podem ter dimensões muito variadas, desde microscópicas até frondes gigantescas, com quase 100 metros de comprimento. As laminárias são as algas castanhas de maiores dimensões e constituem importantes zonas de abrigo e alimentação para muitos organismos marinhos, como invertebrados e peixes juvenis. Este bizarro animal, o percebo, é uma espécie hermafrodita. Os percebos são animais filtradores, utilizando os seus cirros para recolher partículas e também para capturar organismos, tais como algas, copépodes, pequenos crustáceos e moluscos. Na maioria dos locais, estes animais apresentam uma distribuição agregada. Escondida entre as algas castanhas, podemos encontrar uma elegante marinha. Pela sua aparência delicada, muito se assemelha a um cavalo marinho, podendo apresentar uma cor acastanhada e pequenas manchas. Mesmo enquanto se alimenta, principalmente de zooplâncton, a marinha é graciosa. Presos nas algas, encontramos ovos de choco, que apresentam geralmente cor preta. Pouco depois de eclodirem, os choquinhos assumem já comportamentos de adulto. Rapidamente, começam a caçar ativamente o alimento de que necessitam, nomeadamente misidáceos, pequenos crustáceos que se encontram na coluna de água. Sempre que surge a oportunidade, estes pequenos estão dispostos a medir forças, numa luta feroz de titãs em miniatura. Entretanto, a biodiversidade, surgem as holotúrias, ou pepinos do mar. É um organismo cilíndrico, normalmente preto, com muitos pés ambulacrários, em forma de ventosa, que permitem a este animal deslocar-se lentamente. Quando se sentem ameaçadas pelos predadores, as holotúrias podem lançar uma substância branca, filamentosa e viscosa para se protegerem.
que os predadores longe vivem pacificamente e em harmonia com os outros habitantes desta zona. Projetado acima da areia, podemos observar um tubo que parece sondar a água, à semelhança de um periscópio de um submarino. Trata-se do sifão de um Busionassários, que procura detectar a existência de alimento nas imediações, através da presença de substâncias químicas na água. Estes 3 nassários conseguiram encontrar um linguado morto e, um a um, aproximam-se do peixe para dele se alimentarem. Os nassários são uma equipa de limpeza muito importante nos fundos marinhos. Contribuem para a reciclagem de matéria nos ambientes costeiros, alimentando-se de cadáveres e restos de animais. Eles próprios servem de alimento a outros animais, sendo também utilizados como isco vivo na pesca desportiva. Os nassários transportam consigo, agarradas às suas conchas, pequenas anémonas. Esta relação é mutuamente proveitosa para ambos os intervenientes. O nassários beneficia de proteção e as anémonas aproveitam a boleia para obter alimento. Porém, estes búzios não são apenas necrófagos. Consegue observar-se este nassários a projetar a sua faringe cilíndrica num tubo da barroeira, esforçando-se por capturar uma minhoca, enquanto esta filtrava a água para se alimentar. No entanto, não tendo sido bem sucedido, o nassários acaba por desistir, abandonando a barroeira. Deslocando-se pelas rochas, este decide camuflar-se novamente, enterrando-se nos fundos arenosos. De um olhar a partir de terra, uma formação rochosa no meio do mar desperta a nossa atenção, convidando a visitá-la. No meio do Oceano Atlântico, ao largo de Peniche, encontram-se as Berlengas, um arquipélago cheio de vida. Este arquipélago é classificado como reserva natural desde 1981, apresentando uma elevada diversidade de fauna e flora. No que respeita às aves aqui existentes, destaca-se o famoso airo, o símbolo da reserva, cuja presença está praticamente erradicada desta ilha. No entanto, existem outras aves, como os corvos marinhos, as cagarras, as rolas do mar, as andorinhas dos beirais, embora as gaivotas sejam a principal companhia. A ilha encanta pelas suas paisagens de grande beleza, com águas cristalinas e encantadores lugares de sonho, como é o caso das pequenas praias do Carreiro do Mosteiro ou do Carreiro dos Cações. O Forte de São João Batista é um ponto de referência nesta ilha, sendo um local atrativo para as pessoas pernoitarem. A caminho do profundo azul encontram-se várias espécies. Os mais frequentes são os sargos, peixes de habitats rochosos com importante valor comercial, e as salemas, conhecidas pelas suas riscas douradas e pela formação dos cardumes de centenas de indivíduos.
Um dos peixes mais curiosos que se podem encontrar, conhecido por ruivo, tenta detectar presas no fundo arenoso com os 3 primeiros raios das barbatanas peitorais, que estende por completo quando necessita de nadar. O fundo do mar é um paraíso colorido. Neste local predominam anémonas, as quais se fixam às rochas, soltando-se apenas para se deslocarem para outros lugares, quando ameaçadas pelas suas vizinhas. E no meio de um local aparentemente sossegado, surge um choco. Durante o dia, este animal permanece camuflado junto ao fundo, passando despercebido aos seus predadores. Embora aparente ser curioso e inofensivo, o choco é um predador inteligente. Devido à sua impressionante capacidade de mudar de cor e textura de pele, é muito sorrateiro e imperceptível na aproximação às suas presas. O choco captura as presas com 2 tentáculos, modificados para este efeito, e que são projetados a uma velocidade vertiginosa. Depois de agarrada à presa, injeta uma toxina para a imobilizar e despedaça-a com o seu bico. No fundo marinho, encontramos mais estrelas do mar, que se distinguem pelas cores vivas que apresentam. Nos oceanos também há lugar para animais com um aspecto bastante assustador, como as moreias. A moreia esconde-se nas fendas das rochas ou dos corais para se proteger dos seus predadores. Além dos dentes visíveis para prender as suas presas, possui um segundo conjunto de mandíbulas na faringe para as rasgar e deglutir. Geralmente caça durante a noite, através do seu olfato bastante aguçado. Isto porque tem células sensoriais no focinho que a ajudam a detectar até pequenas quantidades de substâncias dissolvidas na água. Raramente volta para casa sem comida. A classe das poliquetas, minhocas do mar, também é um grupo importante nesta enorme biodiversidade. Alguns destes animais vivem isolados no interior de tubos, nos quais se refugiam quando são perturbados. E sair nem sempre é fácil, com vizinhos assim. Os espirógrafos, um grupo também pertencente à classe das poliquetas, utilizam os seus tentáculos para se alimentarem e respirarem, pois filtram a água através de um movimento suave e ondulante. O rascaço cruza suavemente as águas, confiante na plenitude das suas armas de defesa contra possíveis predadores. E esta é uma espécie solitária, que passa o dia praticamente imóvel, disfarçado entre rochas e algas. Durante a noite, o rascaço caça usando a sua camuflagem elaborada. Este peixe, quando se sente ameaçado, ergue a barbatana dorsal, de modo a exibir os seus fortes e ameaçadores espinhos venenosos. A tentar passar despercebido, detectamos o tão conhecido polvo. Os polvos desenvolveram uma visão binocular e os seus olhos possuem uma estrutura semelhante aos órgãos de visão do homem, tendo percepção de cor. Um dos meios de defesa desta espécie, quando se sente ameaçada, é a autotomia dos braços. Tal como as lagartixas, que soltam a sua própria cauda, também o polvo tem a capacidade de soltar um dos braços, o que vai servir de distração para os predadores. Este animal também se caracteriza pela sua elevada capacidade de camuflagem e capacidade de libertação de tinta. Todas estas características
dotam o polvo como um exímio predador. Este pequeno cefalópode atreve-se a fazer o que poucos conseguem: disputar um caranguejo moura com uma perigosa anémona. No mar profundo, encontra-se outro grupo deveras interessante: as esponjas, sendo os animais mais simples que existem. Por norma, por cima das esponjas encontram-se nudibranquios, com uma elevada paleta de cores e formas inesperadas e espetaculares. Os nudibranquios, por não terem concha para se protegerem dos predadores, desenvolveram mecanismos de defesa química. Quando se alimentam de anémonas ou esponjas, têm a capacidade de processar os compostos tóxicos por elas produzidos e utilizá-los em defesa própria. Os ofiuros são outro grupo de animais crípticos, em que a sua carapaça é composta por placas de carbonato de cálcio, fundidas no disco central e articulados entre si nos braços. Os seus braços são longos e flexíveis, para rastejar, agarrar ou capturar alimento. Quando se sentem ameaçados, têm capacidade de os partir, o que lhes dá o nome alternativo de estrelas quebradiças. Posteriormente, podem regenerá-los. Continuando, em direção ao infinito azul, outras maravilhas nos surpreenderão. Desde há muito, os vários povos perceberam que controlar o território marinho e explorar os seus recursos se traduziria numa hegemonia mundial. A visão que temos do mar é que é enorme, extraordinário e inesgotável. Os oceanos são uma herança comum a toda a humanidade e por bilhões de anos estiveram repletos de vida. Os recursos que os mares providenciam e que se pensavam ser renováveis deixaram de o ser. Atualmente, a pressão humana que se exerce sobre o mar tem resultado num desequilíbrio entre espécies, especialmente devido à contaminação química, à poluição orgânica e à destruição dos seus diversos habitats. Os oceanos encontram-se em perigo e um dos principais problemas reside na sobrepesca de certas espécies com maior importância económica e no modo como as capturamos. A cana, linha e anzol foram substituídos pela mais avançada tecnologia. Hoje, somos capazes de capturar qualquer organismo, em qualquer local, de qualquer parte do mundo. A pesca é uma atividade antiquíssima, conotada por ser de elevada importância económica, fundamental para a alimentação humana e geradora de emprego, de tal forma que, à noite, o tráfego marítimo pode ser tão intenso que chega a ofuscar o movimento das estrelas. Durante as 2 últimas décadas, tem havido a intenção de estabelecer redes de reservas marinhas em grande escala, a fim de recuperar as populações ameaçadas de extinção. Esta medida é imperativa para proteger as espécies marinhas e os seus habitats, e assim inverter o declínio das pescas em todo o mundo. As reservas marinhas são escolhidas pela sua singularidade, localização estratégica e prodigiosa diversidade biológica, tal como o arquipélago das Berlengas.
Devido à riqueza do seu património natural, as áreas protegidas são muito atrativas para todos aqueles que procuram um maior contacto com a natureza e para dela desfrutarem momentos agradáveis através de atividades desportivas e de lazer. A ânsia descobridora que nos move fomenta a nossa curiosidade por uma parte do mundo que não dominamos, o mar. Por todo o lado, há revelações à nossa espera. Basta olhar com atenção. Um primeiro passo para preservar os nossos mares e oceanos começa por termos a percepção de que, a cada passo que damos numa rocha, podemos encontrar centenas de formas de vida diferentes debaixo do nosso pé. Ter consciência de que as nossas ações hão de repercutir-se na nossa maneira de viver permitirá desenvolver o respeito e sensibilidade para preservar a integridade do que nos rodeia. Respeitar o que nos rodeia é a solução para garantir a sustentabilidade das nossas ações, sem comprometer os recursos que temos atualmente disponíveis. Desta forma, as gerações futuras poderão beneficiar das riquezas providenciadas pelo nosso planeta oceano.